Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Eu gostaria de trazer uma meditação da Palavra de Deus debaixo do seguinte tema: quem está governando? Mas antes eu queria fazer algumas considerações, dizendo que é sob pressão que se revelam os homens mais sábios e também os mais insensatos. É exatamente o que nós temos visto nestes dias. E uma coisa é certa: não há melhor momento para revelar o que está no íntimo do que em momentos incertos e sob pressão. Mas quem está governando? A palavra de Deus é simplesmente maravilhosa, porque ela responde a esta pergunta. E para isso eu gostaria de fazer a leitura apenas de um versículo, que está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quando eu leio esse versículo, sabendo as realidades espirituais que estão por trás dessas palavras, na verdade meu coração se enche de fé, porque pode acontecer o que for, o Senhor está assentado no trono. E esse capítulo da Bíblia fala do dia em que Isaías foi chamado para ser profeta do Senhor. E o que era ser profeta? Era aquele a quem Deus falava de maneira especial e sobrenatural, de tal forma que ele transmitisse ao povo as orientações, as correções, os alertas, de tal forma que o povo soubesse como se conduzir para ser abençoado. Mas tem um detalhe: quando Isaías foi chamado, ele não estava pronto. Tanto que o Senhor o chama e Isaías diz: Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, um homem de boca suja. E os meus olhos viram o rei, e ele pensava que ele iria morrer. Mas o Senhor, com bondade e misericórdia, ele diz: Por isso não, Isaías. Ele toca a boca de Isaías com uma brasa e purifica o seu pecado. Então Deus é Deus que capacita e habilita para qualquer função que Ele te chamar. Mas quem está governando hoje? E quem estava governando no tempo de Isaías? Na época em que o rei Uzias governava, mais exatamente no ano de sua morte. Neste dia em que Isaías tem um encontro especial com Deus, no seu chamado, ele tem uma visão. E ele vê o Senhor assentado no trono. E eu quero dizer que a morte de Uzias, para a época, representava uma grande perda. Porque Uzias não era qualquer rei. Uzias era o rei. Diz a história que ele era um engenheiro notável, que ele fabricava máquinas de defesa para enfrentar as guerras, máquinas que atiravam pedras e flechas a longa distância. Diz também que ele era construtor de obras arrojadas, como grandes reservatórios de águas, açudes, aquíferos. Diz ainda que ele era um estrategista. Ele fortificou as defesas e seu exército era simplesmente impecável. Diz ainda que ele era amigo da agricultura, porque afinal a agricultura era a forma de subsistência daquele povo naquela época. E diz ainda que ele foi o rei que mais tempo permaneceu no poder, porque o povo aprovava. Quando nós temos no comando alguém em quem o povo confia, que os faz prósperos, há uma tendência natural a colocar nele todas as expectativas. Normalmente sentimos-nos seguros ao lado de quem nos trata bem. Mas interessante é que justamente o homem em quem o povo confiava e estava seguro veio a morrer. E exatamente neste ano, Isaías tem esta visão do Senhor sentado no trono. Na verdade, Deus estava dizendo a Isaías: Isaías, meu filho, meu profeta, Uzias morreu, mas eu estou governando. Mas nós temos que ir além. Se nós quisermos um pouco mais de sabedoria e conhecimento da palavra de Deus.
E eu quero dizer que uma nação próspera se faz com governantes e o povo. Apesar do reinado de Uzias ser próspero, olha o que acontecia no ano de 829 a.C., quando Uzias reinava. No capítulo 1, versículo 23, diz assim: Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante ele a causa das viúvas. Amados, isso estava acontecendo em 829 a.C. ou no ano de 2020? Fazendo uma troca, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, entre parentes, os teus indicados, os teus governantes. E podemos parar por aí. E então Deus manda um aviso para o povo, através de Isaías. Porque apesar dele ser um bom rei, apesar de um bom rei estar governando, o povo havia se afastado do Deus vivo, havia se tornado insensível, corrupto. O povo havia se tornado insensível e corrupto. Veja o conselho do profeta para o povo. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defenda o direito do órfão e a causa das viúvas. Mudem! Então eu quero dizer, não espere tudo de quem governa o país. Governe bem a sua casa. Porque não importa quem está no governo dos homens, mas quem está no governo espiritual da terra é o Senhor. E alguém pode dizer, Denise, quem disse? A Bíblia. Salmo 24, versículo 1 diz: Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Porque ele a fundou, ele a criou, ele é o dono, ele governa. Mas eu entendo que te interessa quem governa, porque eu e você desejamos mudanças, não é verdade? Você quer mudanças no país? Governe bem a tua casa. Eu quero dizer, grandes homens nascem em pequenos lares. Então vamos lá. Qual a nossa parte nesse desafio? Primeiro, o manual, a Constituição que governa a sua casa deve ser a palavra de Deus. Em 1963 foi aprovada a retirada da leitura da Bíblia nas escolas dos Estados Unidos. Normalmente a palavra de Deus era lida todos os dias para as crianças, para os jovens e adolescentes, antes do início das aulas. Mas desde então, desde que isso cessou, porque alguém levantou essa polêmica e isso chegou até a Corte Suprema, de tal forma que a leitura da Bíblia foi retirada porque julgavam que era algo obrigatório. Mas desde então, pelo menos 15 ataques realizados por crianças ou jovens com armas de fogo foram registrados. Eles entravam, além de descarregar as armas, depois eles cometiam suicídio. Irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa para afastar o mal. Por isso, ela deve ser o norte, a bússola, o guia para as nossas vidas, o manual dentro de nossas casas. O Salmo 119 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, volte-se para a palavra. Não basta apenas tê-la aberta no Salmo 91 como um amuleto, como um espanta-fantasma ou qualquer outra coisa do gênero. Conheça a palavra. Então, com certeza, ela trará instruções seguras em todas as áreas, porque a Bíblia tem resposta para tudo, desde que você queira ouvi-las. Para que a sua casa seja bem governada, o manual é a palavra de Deus. Grandes homens nascem em pequenos lares. Você quer mudanças no nosso país? Segundo, o desafio é com você. Entenda que as mudanças começam dentro de nossas casas, com as nossas famílias. Aliás, eu creio que foi por isto que Deus nos trouxe para dentro das nossas casas. Nesse tempo difícil, sim,
mas bendito, porque os nossos filhos nunca estiveram tão próximos de nós, para que nós pudéssemos ensinar ou relembrar os princípios da palavra de Deus. Como diz uma professora, foram trazidos de volta para casa, para que os pais pudessem ver a qualidade da educação que lhes tem dado, porque afinal de contas ela vem de casa, para que pudéssemos analisá-los e reconsiderar onde estamos errando. E assim, corrigir nossos filhos com base na palavra de Deus, porque apenas a palavra causa mudanças efetivas, pois ela é poderosa. E há um conselho no livro de Provérbios que diz: corrige teu filho enquanto há esperança. Ensine-os a ter caráter, honestidade, amor e verdade. Terceiro, você quer mudanças em nosso país? Elas começam quando existem exemplos aprovados. E os exemplos a seguir devem estar dentro das nossas casas. São de homens e mulheres que obedecem à palavra de Deus, que se norteiam pelos princípios da palavra de Deus, que são bons, são santos, são agradáveis, são abençoadores na vida do próximo. Então, que nós, como pais, sejamos os primeiros modelos aprovados. Aliás, no livro de Timóteo há um conselho: seja exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós temos que ser exemplos. E eu quero deixar uma frase do livro A Pedagogia de Jesus, que diz assim: o que você faz troveja tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. E eu vou repetir. O que você faz troveja tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Se o nosso exemplo falar mais alto, nossa voz nem precisará ser ouvida. Pais, parem de gritar. Deixa seu exemplo falar mais alto. E grandes mudanças acontecerão em nosso país, com certeza. Homens que têm exemplo pelos quais devem se conduzir. Quarto, você quer mudanças em nosso país? Reconheça com humildade quando estiver no erro. Ainda dá tempo de admitirmos para que haja mudanças. E que esta palavra te leve a isto. Porque o livro de Provérbios 14 diz: na multidão de conselheiros está a vitória. E nessa noite eu estou lhe trazendo um conselho da palavra de Deus. Na multidão de conselheiros está a vitória. E na palavra de Deus há pelo menos 3 conselheiros: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E isso é tão importante, saber reconhecer o erro. Nós não sabemos onde nossos filhos chegarão, mas a palavra diz que eles são como flechas na mão do valente. E muitas vezes essas flechas serão atiradas para bem longe, alcançando grandes posições de liderança. Mas para isso, eles precisam aprender a ter humildade para reconhecer os seus erros. Então ensine-os pelo seu exemplo. Enquanto o rei Uzias manteve a humildade, ele prosperou. Mas em determinado momento, quando ele foi corrigido, ele endureceu e a sua queda iniciou. E há um alerta da palavra de Deus, em Provérbios 29, que diz: o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Saibamos ser corrigidos para corrigir a nossa casa. E eu finalizo essa palavra. Amados, se entendemos que é o Senhor quem governa, o nosso coração estará seguro. O livro de Daniel 2 diz: Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis, ele estabelece reis, e ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Quem está governando? No ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor
assentado num alto e sublime trono. Por isso, não temas. Quem está no trono é aquele que tem o controle da minha e da sua vida. Eu quero orar com você. Pai amado, Pai querido, nesses dias de incertezas, nós agradecemos, ó Pai, porque sabemos que é o Senhor quem governa, é o Senhor quem está sentado no trono, é o Senhor que tem o controle de todas as coisas, ainda que muitas vezes os nossos olhos, ó Deus, veem tanto tumulto, tantas perdas, tantas provas, tantas lutas, mas nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Cremos que o tempo está nas tuas mãos. Creio que todas as soluções estão nas tuas mãos. Nós queremos te agradecer porque tu és um Deus todo-poderoso, que tem cuidado do teu povo, que tem visitado o teu povo. Queremos te agradecer porque a tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra a contemplar os maus e os bons. E nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a governar bem a nossa casa, para que o nosso país seja um país próspero e abençoado. Pai amado, nós queremos dizer que nós dependemos do Senhor para isso. Precisamos da sabedoria do alto para isso. Precisamos da tua graça, precisamos da tua visitação, precisamos da tua orientação. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, que possamos nos conduzir pela Tua Palavra, pelos princípios eternos, imutáveis. Queremos nos conduzir pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que é o Senhor quem governa e as nossas vidas estão nas Suas mãos. Nós cremos, nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente e que você saiba que quem está governando é o Senhor.